primeiro de tudo, nós temos dois tipos de pronomes que a gente chama assim. Não é importante você saber o nome, mas é só para você saber, beleza? Então a gente tem essa primeira coluna aqui dos nossos pronomes, que é a coluna do subject pronouns, a gente chama assim. Por que ela chama assim? Se chama pronomes sujeito, ou seja, elas têm a função de ser o sujeito da frase. É para isso que elas servem, beleza? Então, são esses aqui que vocês vão ver, ó. Tá vendo? Essa primeira lista aqui, ó, que vocês vão ver. Aqui são a lista dos pronomes sujeitos. E essa a gente tá acostumado porque quando a gente já aprende o verbo to be, a primeira coisa que a gente aprende já é intuitivamente essa primeira lista aqui dos personal pronouns, que é o I, you, he, she, it, we e they, beleza? É assim que a gente aprende, tá? E aí ele tem essa função de ser o quê? O sujeito, né? Então a gente precisa entender que ele tem essa função. E logo logo vocês vão entender por que eu tô falando isso. Vamos só revisar rapidamente para ver se a gente lembra tudo que significa cada um os seus pronomes, né? Então, I, que seria eu, you, você ou vocês, tá? Tia, mas se o you significa você ou vocês, como é que eu vou saber se tá no singular ou quando tá no plural? Então, vamos lá, tia. Como é que eu sei se esse you é you, você ou you, vocês? Na verdade, a gente vai saber meio que por contexto. Mas o que acabou acontecendo é que no inglês falado, a gente acaba usando mais o you guys, vocês caras, vamos dizer assim, para quando você tá falando no plural e you para quando você tá falando no singular, tá? Ficou meio que implícito isso. Não é uma regra, mas no inglês falado você vai encontrar muito. Então, por exemplo, eu chego pra você e falo assim, how are you? Você sabe que eu tô falando com uma pessoa só. How are you guys? Tá? Então aí você vai entender que eu tô falando com mais de uma pessoa. O he, que significa ele, o she, que significa ela, e o it, que significa ele ou ela, mas nós só vamos utilizar o ele ou ela para bichinhos, coisinhas, objetos. Então, por exemplo, meu mouse é um ele, é um it, tá? Em português a gente usa ele para isso, em inglês a gente vai usar o it. O meu cachorrinho, por exemplo, meu cachorrinho não, que o meu cachorrinho é gente, meu cachorrinho é filho. Mas vamos imaginar, e o seu cachorro você pode chamar de he ou she, tá? Não tem problema nenhum, porque ele é como se fosse uma pessoa da família. A gente sabe disso, tá? Agora, se você encontrou um cachorrinho na rua, a gente vai chamar de it. Um gatinho da rua, a gente vai chamar de it, porque ele não tem uma personificação pra você, beleza? E a gente tem também aqui o we, que significa nós, né? E o they, que é o plural, tanto pra he, tanto pra she, quanto pra it. Então tem dois he's, dois eles, o plural é they. Tem dois X, plural são elas, é they. Um he, um she, é they. Um it, um he, um she, é they. Então o plural, o they, ele vai ser o plural tanto para he, eles, quanto para she, elas, tá? Então they, sempre. E para it's também. Então eu tenho dois cachorrinhos, dois objetos. A gente vai usar o they também para isso. Beleza? Então o significado meio que você lembrava aí o que significava. E aí a gente tem essa segunda lista que vocês estão vendo aí, que é essa lista aqui, tá? Que são os object pronouns, tá? Então aqui eles são os subjects e eles são os objects. Não é importante você saber o nome, é só para você entender a função. Assim como esse tem função de sujeito, esse tem função de objeto. Objeto direto ou objeto indireto. Tia, mas peraí, que eu aprendi objeto direto na quinta série e eu não sei o que significa objeto direto e indireto, eu não lembro, tá? Então, nós temos alguns tipos de verbo que eles não conseguem dar o sentido da frase sozinho. Exemplo, eu comprei. Se eu viro pra você e falar assim, eu comprei, não parece que tá faltando alguma informação? É diferente de eu falar pra você assim, olha, eu dormi. Se eu falo eu dormi, você entendeu ali que a ação está completa. Mas tem alguns tipos de verbos que eles precisam desse complemento, eles precisam disso, dessa informação complementar para você entender toda a informação. Comprou o quê?
né? Não é assim? Comprou o que para quem? Então, esse o que e para quem é o complemento desse verbo que nós chamamos em português de objeto direto ou objeto indireto, tá? É só isso. Então, o que é essa segunda coluna que vocês estão vendo aí significa? Ela é como se fosse os pronomes oblíquos de, me, da, lhe, me, te, lhe, se, si, consigo, sabe esse? Tá? É isso que significa. Então, o que você precisa saber? Eles são referenciais, então percebe que tem o I aqui e o me. Então, a gente tem aqui o I, que seria o eu, e o me, que seria me, dá-me, dê-me, não é assim que a gente fala? Dê-me o livro, give me. Agora, uma coisa importante para você saber. Em português, a gente não se utiliza muito disso porque fica muito clássico o inglês, fica muito culto demais, uma norma muito culta, e a gente não costuma fazer. A gente fala assim, me dá. O correto, a forma culta, seria dizer dê-me, não é verdade? Mas a gente sabe que no inglês, no português do dia a dia, não rola isso. Isso no português. Lembra que eu sempre falo pra vocês que tem inglês, coisa que a gente pode acertar, coisa que a gente pode errar? Então, isso aqui não é uma coisa que a gente pode errar, não, em português, em inglês, tá? A gente vai usar certinho, bonitinho, desse jeito. E o que você precisa saber? Quando que você vai usar um, quando que você vai usar o outro? Olha só, eu coloquei aqui pra vocês AV, tá vendo aqui? E DV. Isso aqui é uma siglazinha só pra você se lembrar. AV significa antes do verbo e DV significa depois do verbo. Então, a dica pra você, sem você ficar pensando, isso aqui é objeto, não é, nananã, é muito mais fácil você se localizar pela localização da frase, você vai entender quando você vai usar um e o outro. Então, por exemplo, a gente tem o verbo love aqui, que é o verbo amar, tá? Então, quando eu vou fazer essa frase, nós amamos eles, que seria a correta, nós os amamos em português, tá? A gente não vai falar we love they, certo? Em português a gente fala we love they, nós amamos eles, não é assim que a gente fala? No português do dia a dia. Mas nós sabemos que a forma culta seria certo, correto a gente dizer nós os amamos, certo? Beleza? Então a gente vai usar we, tá vendo? Usei daqui porque tá antes do verbo. Love them, usei aqui porque tá depois do verbo. Então eu localizo o verbo na frase. Tá antes, eu uso daqui. Tá depois, eu uso daqui. Não é muito mais fácil pensar assim? Oi, tô passando para te avisar que as vagas do Método de Inglês estão oficialmente abertas. Bora destravar. Então, clica aqui no link da descrição para você saber mais. E vai ver que é o mais completo que existe.